irmãos estão recolhendo as ofertas e os dízimos. Glória a Deus, o Senhor é tão bom, aleluia. Eu queria que você fosse abrindo a Bíblia comigo em Efésios 6. Livro de Efésios, fica no Novo Testamento, nós vamos ao capítulo 6. Mais aí para o fim da sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Ok? Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim, a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu queria ainda ler um versículo de João 14,6. Você não precisa abrir comigo, e diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Eu queria orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, pela instrução da Tua palavra, pela bênção que é a Tua palavra nas nossas vidas, que quando nos expomos à Tua palavra, o Teu conhecimento vem sobre nós, ó Deus, e nós encontramos liberdade, nós encontramos bênção, graça, ó Deus, e instrução que precisamos para viver. Então eu oro para que o Teu Espírito nesta manhã fale com cada coração aqui, que cada um leve da Tua voz para si, Pai. E o Senhor ministre a cada coração, Pai, no nome de Jesus. Eu quero orar para que toda preocupação, eu quero orar para que toda a distração, para que tudo aquilo que vem à mente, ó Deus, neste momento, seja entregue nas Tuas mãos. E eu repreendo tudo que o inimigo quer fazer nesta manhã para atrapalhar a cada um de receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, é tão precioso nós aprendermos da palavra. E quando Deus nos traz algo, quando Deus nos ministra algo e nos ensina algo, isso traz clareza que nos ajuda a viver. Amém? E eu queria hoje falar sobre esta palavra, e ela vem no contexto daquilo que Deus tem ministrado para nós, sobre construirmos. Deus tem falado sobre nós. Nós estamos num tempo de construção. Estamos construindo a obra de Deus, né? Estamos fazendo a obra de Deus, edificando muros, né? O Senhor tem trazido uma ministração nesse sentido. E essa palavra tem a ver com isso também. Vocês se lembram que quando o povo estava construindo aquele muro, teve um momento da construção daquele muro que eles precisaram usar armas. Lembram-se disso? A oposição era tão grande para a construção daquele muro que eles precisavam trabalhar armados e com armadura e com espadas e, enfim, construíram armados. Então, esta palavra acerca da armadura, ela tem a ver com a nossa construção. Porque, queridos, nós construímos a nossa vida e nós construímos a obra de Deus não com facilidade. Vocês já devem ter percebido isso. Não é sem oposição, não é tranquilamente, é com oposição.
E como diz aqui o texto, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os poderes do mal. Então, querido, a sua construção em Deus e aquilo que Deus quer que você construa, não vai ser fácil e sem oposição. Vai ser contra um inimigo. Sim. E você vai precisar construir lutando, e armado, e com a armadura de Deus. E esse texto diz exatamente isso. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor. Primeira coisa, você vai precisar ser forte no Senhor e na força do seu poder. Então, aprenda a ser forte, a se fortalecer no Senhor. Mas depois ele diz assim, vistam toda a armadura de Deus. E essa construção então se faz vestindo toda a armadura de Deus. Diz aí para quem está do seu lado, você precisa vestir toda a armadura de Deus. E o texto diz, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, se você quer ficar firme contra as ciladas do diabo, você tem uma chance. Seja forte e vista toda a armadura de Deus. E daí, você tem chance. Fortalecido e com toda a armadura de Deus. E ele vai dizendo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. E no final, na sequência ele diz assim, por isso vistam, de novo, toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Toda a armadura de Deus. Queridos, eu creio que muitas vezes nós vamos para essa luta, né, essa construção do reino de Deus, e nós vamos para os embates e nós vamos com uma parte da armadura. Nós vamos sem a couraça, ou vamos sem um escudo, ou vamos sem a espada, e vamos. E depois a coisa não dá muito certo e a gente se pergunta, o que deu errado? O que aconteceu aqui? Não estou entendendo. Mas alguma coisa deu errado, porque eu não venci essa batalha. Eu não estou vencendo minhas batalhas. Mas por que será? Na minha experiência pessoal, eu percebi que muitas vezes eu lutava enfraquecido. Não tinha força, não estava fortalecido em Deus, não estava fortalecido nas coisas de Deus, não estava. Então, sem forças, um soldado não ganha, é ou não é? O texto diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos lutar fortalecidos em Deus. Então, está certo que você esteja aqui, se fortalecendo em Deus, buscando o Senhor. Está certo que você se levanta para orar, para buscar a presença de Deus na sua casa, que você ama a sua Bíblia, que você memoriza a sua palavra, que você caminha com ela, com as promessas. Está certo que você está se fortalecendo em Deus. Mas o texto é bem enfático em dizer que nós precisamos usar toda a armadura de Deus. Toda ela. E eu hoje queria falar sobre uma parte dela. O texto diz assim, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E depois ele começa a falar da armadura e ele diz assim, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Queridos, quando eu comecei a meditar nisso, eu falei assim, Deus, eu preciso de toda a armadura. E eu passava por essa parte e eu falava assim, Deus, como é que é isso? Como é que é exatamente cingir com a verdade? Tem outra tradução que diz, colocando o cinto da verdade. E eu perguntava para Deus, Deus, o que é colocar o cinto da verdade? E de que maneira isso me protege? De que maneira isso é parte da minha vida, do meu cotidiano? Como é que eu coloco o cinto da verdade que a tua palavra fala? E eu perguntava a Deus, e eu falava, Deus, não sei como é isso na prática, eu não sei se eu entendo bem isso, o Espírito Santo me ensina. Mas é uma parte da armadura, e nós precisamos dela. Nós precisamos ter esse cinto da verdade. A primeira parte dessa armadura, que a palavra fala aqui, é um cinturão da verdade. Você está usando um cinto aí? Esse cinturão, que a palavra fala, tem a ver com o soldado romano, e era uma parte da armadura que protegia aqui, essa parte aqui do abdômen e tudo. Não era exatamente esses nossos cintos de hoje. Tinha a ver
né, com toda aquela proteção, né, contra os golpes que fazem parte de uma batalha. Então, o cinturão era assim. Mas quando o apóstolo Paulo usa essa figura do soldado que tem toda essa armadura, ele fala que esse cinturão é a verdade. Cingindo-se com a verdade. E queridos, como é que isso é na nossa prática? Por exemplo, existem várias verdades. Por exemplo, esse púlpito aqui é de madeira. Verdade? Verdade. É marrom. Verdade? Verdade. É uma verdade. Nós temos as verdades simples. Você pode ver aí a cor que você veste. É preta. Verdade? Verdade. Nós temos as verdades da matemática. 2 mais 2 igual a 4. É uma verdade. Nós temos verdades da física, né? A gravidade. São verdades. Mas o que é que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos nos cingir com a verdade. Você precisa acordar e se lembrar, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4. Não precisa. É ou não é? Você precisa acordar e quando você vai descer os degraus da escada do seu prédio, você precisa pensar, lei da gravidade, eu ponho o pé aqui e eu caio. Não precisa. Mas são verdades. São as verdades da física, da matemática. Mas há algumas verdades que são verdades essenciais e fundamentais que muitas vezes as pessoas se esquecem delas. E essas verdades nós precisamos nos cingirmos delas. E é disso que a palavra está falando aqui. E eu queria falar aqui de alguns componentes dessa verdade. O primeiro delas, o primeiro componente dessa verdade, que é importante para que você vença, é quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus é algo que nós precisamos nos lembrar. É algo que nós precisamos pensar de forma intencional. Muitas pessoas erram essa resposta e sofrem as consequências de errarem essa resposta. De quem é Deus? Essa é uma verdade fundamental para o ser humano. Você precisa saber quem é Deus, como é Deus, qual a identidade de Deus. Muitas pessoas, elas acham que Deus é uma força, uma energia. Vocês já viram isso? Ou uma parte da natureza. Eu fui e fiz um passeio lá no parque e eu me senti em contato com Deus. Eu estava conectado com a natureza. A pessoa chega lá, tira uma foto perto da árvore e ela sente Deus. Ou o sol brilha naquela manhã e é o sol lindo, bonito, como nesta manhã. E ela fala, eu estou sentindo Deus por causa desse sol. E sim, aquele parque maravilhoso tem ali a impressão de Deus. O sol tem sim a mão de Deus, mas não é Deus. Você foi num lugar e sentiu-se bem, uma energia boa do lugar, e se sente bem por estar ali, mas aquilo não é Deus. Boas energias não são Deus. Um clima bom, né? Isso não significa que aquilo seja Deus, e muitas pessoas confundem quem é Deus e erram a resposta, a verdade de quem é Deus. Muitas pessoas vão juntando partes que elas gostam. Eu ouvi isso aqui, eu acho certo. Eu ouvi isso aqui, eu acho que é bom. E elas montam um Deus. A gente vai conversar com elas sobre Deus, ela fala uma série de coisas, assim, um ajuntado de várias religiões, porque ela acha que Deus está em várias partes, não é assim? E ela junta tudo aquilo, e aquilo é Deus para ela. Aquilo que ela não sabe muito bem dizer o que é, mas é uma junção de tudo. Percebe? E muitas pessoas vivem assim, até porque é conveniente.
é melhor que eu monte o meu Deus do meu jeito, que daí eu vivo do jeito que eu quero. Vai que Deus tem opiniões sobre como eu tenho que viver, e daí eu vou ter que viver de uma maneira que Deus queira, e eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso curtir a vida como eu quero. Percebe que isso tem uma implicação na prática, queridos? Eu tenho visto muita gente escolher uma fé, porque é a que permite que ela faça tudo o que ela quer. Um Deus que não contraria em nada. Não, vai em frente, faz o que você quiser. Não, está tudo certo. Depois você dá umas cestas básicas e está tudo certo. Você já viu alguma coisa por aí parecido com isso? A pessoa monta o seu próprio Deus. Ela escolhe o Deus de acordo com o que ela quer viver. Não que seja a verdade, mas é o que convém. E o problema disso é que você vai acabar perdendo Deus. Você não vai encontrar a Deus. Você vai encontrar um ídolo que você montou, que não se sustenta. E você vai perder a Deus. E é por isso que nós precisamos da verdade quanto a quem é Deus. Nós precisamos da verdade quanto a quem é Deus. Isso é fundamental. Se o ser humano perde a verdade sobre quem é Deus, ele se perdeu. Então, quando Jesus diz, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega até Deus a não ser por mim. Jesus disse isso. Ele não disse: olha, eu sou uma das verdades que tem aí. Você pode me pegar e põe aí no meio das suas verdades, junta eu com aquilo lá e aquilo outro e você vai ter Deus na sua vida. Não. Ele diz assim: eu sou a verdade. E ele diz: eu sou o caminho. Ninguém, ouçam isso, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muita gente por aí falando com Deus como se Deus fosse Pai, mas nunca foi a Deus através de Jesus. Se você quer encontrar a Deus como seu Pai, se você quer encontrar a Deus como Pai, você precisa de Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Na sequência dessa conversa, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele trava um diálogo com Filipe. Ele fala com Filipe e ele diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ele fala para Filipe. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Filipe vira para Jesus e fala assim: Jesus, nós queremos ver o Pai. E Jesus vira para ele e diz assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Ele estava dizendo para Filipe assim: Filipe, quando você me vê, você vê Deus. Quando você me vê, você vê o Pai. Você precisa olhar para mim, Filipe. Eu te mostro Deus. Eu sou Deus. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou a verdade. Eu sou essa verdade que você precisa para ver Deus. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou contigo, você está me vendo. Você está vendo o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Então, querido, essa é a primeira verdade que nós precisamos. Saber quem é Deus. E nós conhecemos a Deus olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Nós lemos na semana passada aqui, na pregação da semana passada do pastor José Roberto. Nós lemos aqui: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É filho aquele que creu em Jesus. Essa é a principal verdade que nós precisamos ter. Querido, se o ser humano erra isso, ele perdeu o Pai. E ele perdeu a Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus. E a revelação de Deus está em Jesus. No princípio era a palavra. Era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus.
Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Eu não combinei com a Ana Lígia de falar isso hoje. Mas sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, até mesmo a pergunta do que é esta madeira tem a ver com Jesus. Essa madeira é marrom por causa de Jesus. Nada do que existe teria sido feito sem Jesus. As leis da matemática, as leis da física, todas elas têm a ver com Jesus. Então, Ele é a verdade, queridos. Jesus é a verdade de quem Deus é e de quem tudo o que existe é. Por isso que Ele disse, eu sou a verdade. Tudo está relacionado com Jesus. Amém? Então essa é a primeira parte da verdade que nós precisamos saber, e é a principal, e desta decorrem todas as outras. Desta decorrem todas as outras. A segunda parte da verdade, que eu creio que está aqui, que nós precisamos nos cingir, é a verdade de quem nós somos sem Deus. A verdade de quem nós somos sem Deus. Quem é você sem Deus? A palavra de Deus diz em Romanos 3, 23 e 24, diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, versículo 23. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sem Deus, nós somos pecadores. Sem Deus, todos pecamos. E estamos destituídos, estamos desprovidos, não temos a glória de Deus. Sem Deus, nós não temos a presença de Deus. Então essa é uma verdade importante. E nós precisamos ter essa verdade em mente, que sem Ele não temos a glória de Deus. Sem Ele não temos a presença. E o ser humano precisa saber disso. Nós não podemos errar essa verdade. Sem Deus, nós somos aquilo que nos dizem que somos. Sem Deus, você às vezes é o corintiano. Já viu isso? Aquela pessoa que a marca da vida dela é ser um corintiano, e só. E ela vai ter que conviver com isso. E vai passar tempos como esse, difíceis de ser o corintiano, né? Ainda se fosse São Paulino. E eu digo aos palmeirenses, vai acabar, vai passar. O técnico vai embora, em breve. Percebe? Mas sem Deus, a identidade é uma coisa assim. Você é definido por algo assim. E tem que caminhar, e tem que sustentar isso. E você vai... Eu não estou dizendo, queridos, eu sou São Paulino. Lá tenho minhas alegrias de vez em quando, está difícil. Mas percebam que essa não é a minha identidade, essa não é a nossa identidade. Queridos, há hinos de torcida que dizem assim, lá é a minha vida, né? Tal coisa é a minha vida, é tudo, percebe? E a pessoa dá a vida naquilo, e aquilo é a identidade dela, é aquilo que ela é. O que fulano é o quê? Fulano é corintiano. Ou, às vezes, alguma identidade que provém de uma escolha errada, ou de uma escolha que fez. Aquela pessoa lá é um criminoso. E aquilo é o que a define. Fulano é desonesto. Ou às vezes, alguma coisa da sua sexualidade define aquela pessoa, e aquela pessoa é aquilo. Então aquilo que você é atrelado a alguma coisa que você não é. Ou seja, não é verdade. Não é verdade. Deus não te criou para ser aquilo, ou só aquilo. E você fica limitado por causa disso, ou por alguma coisa que te disseram. Você não vai ser alguém. Você é ruim, ou alguma coisa que te disseram no calor do momento, você pegou aquilo e aquilo define sua identidade. Às vezes pessoas importantes falam, e às vezes essas coisas colam na pessoa. E ela vai caminhar com aquilo por tanto tempo.
eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade para chegar lá. E aquilo forma a identidade de forma mentirosa, parcial e mentirosa. E não foi aquilo que Deus a chamou para ser. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. De uma certa maneira, isso é verdade para quem está longe de Deus. De uma certa maneira, sem Deus, é só isso aí mesmo. Talvez muitas pessoas vão se contentar com isso até o final da vida e vão dizer, ok, a minha sina é ser, então, um torcedor de clube. É só isso que me resta. A minha sina é ter esta identidade sexual, eu vou caminhar com isso. Essa vai ser minha bandeira, eu vou sair por aí falando sobre isso. É tudo isso que eu vou viver. Eu tenho essa identidade sexual e pronto, eu vou caminhar com isso. É o que me define. Fulano é o quê? Fulano é isso. Pronto. Sem Deus, é só isso mesmo. É o que resta. E no final das contas é o pecado, é perder a Deus. É uma vida sem valor, sem Deus. É uma vida sem a verdade. Sem a verdade do que você foi feito para ser. Sem a verdade daquilo que Deus pensou que você deveria ser. E o pecado faz isso mesmo, ele te tira. Todos pecamos, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você é só isso sem Deus. Você não é o que você deveria ser com Deus, você é sem Deus. E essa redução é tão triste. Em alguns momentos nós encaramos isso. Mas em momentos a gente vai pensar e falar assim, é só isso mesmo. Quantas pessoas em depressão que nós vemos ao nosso redor, e quantos tentando a alegria assim de formas esquisitas, não é? Porque sem Deus é esse desespero mesmo. E há aqui uma terceira parte dessa verdade, que é quem nós somos com Deus. Se por um lado, sem Deus, somos essa coisa parcial e sem graça, de pecado, de desvio, com Deus, e por causa de Deus, por causa da obra de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez, nós temos acesso à vida de Deus. Então, você vai ser aquilo que Deus pensou que você deveria ser. Há uma esperança em Jesus. Por causa da obra de Jesus na cruz, nós então podemos ter de novo a vida com Deus. Há esperança. Há uma redenção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas o texto continua e vai dizer que Ele, pela graça e gratuitamente, fomos justificados por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então Deus pode redimir aquilo que nós somos sem Ele. Nós vamos ser justificados, querido, seu currículo, por causa de Jesus, ele vai zerar, por causa de Jesus. Tudo aquilo que foi, que não tinha beleza, o que era vão, o que era ruim, ele vai justificar de graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, Ele nos redime para uma vida nova, para uma vida com propósito, por causa da graça de Jesus. Então, agora em Jesus temos uma redenção que é possível. Ele pode refazer aquilo que nós somos. Ele pode refazer aquilo que nós somos. E sim, essa verdade tem implicações maravilhosas. Porque com um currículo novo, e uma vez justificado, você pode ser aquilo que Jesus pensou. Tem um texto da palavra que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora
a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Diga para quem está do seu lado: há uma vida escondida com Cristo para você. Há uma vida escondida com Cristo em Deus para você. Agora, há uma vida, está escondida em Cristo. Há uma vida escondida. Então, quando nós vamos então a Jesus, a verdade sobre quem nós somos, quando nós vamos a Jesus, nós vamos encontrar aquilo que nós deveríamos viver de verdade. Eu ainda posso ser São Paulino, mas eu sei que há algo mais em Deus, há algo que Deus pensou para mim, há algo que Deus pensou para que eu faça, para que eu viva, para que eu desfrute, para que eu veja. Há uma vida escondida com Cristo em Deus. Então, a palavra de Deus e a vida de Jesus te promove. Eu me lembro quando, numa época, no nosso grupo de comunhão, nós pensávamos na toda a identidade que Deus nos colocou, irmão Luciano. E nós fizemos uma lista de várias coisas que a palavra fala sobre nós. Quantas coisas que Deus diz acerca do nosso respeito. Quantas coisas que Deus diz acerca de nós. A Bíblia diz, queridos, que nós somos filhos. A Bíblia diz que nós somos filhos amados dEle. A Bíblia diz que nós somos servos, nós somos discípulos. E por falar em discípulo, que é uma identidade que Deus nos dá, que nós somos, que nós podemos ser. Aquele texto famoso que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra desse texto famoso? Muito bonito esse texto. Mas esse texto ele está num contexto de discipulado. Jesus está falando assim: olha, vocês vão ser meus discípulos, e então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É no contexto do discipulado que essa verdade vem. É quando você é discípulo que a verdade vem sobre a sua vida. Então Jesus nos fez discípulo. Em outro lugar a palavra diz que Deus nos fez reis, nos fez sacerdotes, nos fez casa do Espírito Santo, vencedores, e por aí vai. Quanto mais coisas tem que a palavra diz a nosso respeito. E toda essa vida é a verdade. Essa é a verdade. O que nós somos em Deus, o que nós somos com Cristo em Deus, essa é a verdade sobre as nossas vidas. É isso que nós fomos feitos para viver. E não menos do que isso. Então nós precisamos revestir-nos de Jesus Cristo. E indo para o final, eu queria só colocar aqui algumas coisas práticas sobre isso, mas a verdade que importa e que nós precisamos nos cegar é quem é o Senhor. Conheça o Senhor. Dedique sua vida a conhecer o Senhor. Vá na palavra e conheça como Ele é, quem Ele é. Ame sua Bíblia. Ame, aproveite. Conheça o Senhor. Conheça seu Deus. Conheça Jesus. Olhe para Jesus, para que você conheça a Deus, o Pai. Olhe para Ele, querido. Dedique sua história. A palavra de Deus diz que a vida eterna é que te conheçam. É muito diferente você saber que existe um Deus e você conhecer esse Deus, você caminhar com Ele, você saber quem Ele é. Você sai para o seu dia a dia e você vai dizendo assim: Deus, o Senhor é meu Pai. O Senhor é meu Pai. Deus, eu estou indo para esse desafio de hoje, para esse dia difícil, para esse dia chato, esse dia cheio dessas coisas, mas o Senhor está comigo, eu vou com o Senhor. O Senhor é minha fonte, o Senhor é minha força, o Senhor é meu Deus, o Senhor não falha, o Senhor é meu Deus, sabe? Você vai com a verdade, você se cinge da verdade, você sai cheio da verdade, não menos. Porque muitas vezes você começa o seu dia já pensando num problema ou numa dificuldade, e você vai: puxa, hoje é dia, ixi, hoje vou ter que encontrar fulano, hoje o desafio é esse, ixi, hoje eu tenho que lidar com aquilo, hoje... E em vez de ir com a verdade, você vai com os problemas. Então se encha da verdade de quem Deus é contigo, Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é Jesus, que caminha comigo. Caminhe com Deus, ande com Deus, se encha de quem Deus é.
Se revista dessa verdade, quem Deus é. Se encha da verdade do que Deus diz acerca de você. Deus, o Senhor me perdoou, eu não tenho mais condenação sobre a minha vida, eu caminho sem culpa, o Senhor levou na cruz meus pecados, eu não tenho mais culpa, eu vou em paz, eu tenho paz por esse dia, eu tenho paz por esses desafios, o Senhor é comigo, eu sou teu filho, eu sou amado. Se revista da verdade de quem você é. Eu sou um rei, eu tenho autoridade aqui nesse lugar, as minhas orações surtem efeito. Eu oro pelo Brasil porque o Senhor ouve a minha oração. Eu oro pelo meu emprego, pelas pessoas que estão ao meu redor, porque o Senhor me ouve. Percebe? Porque quem você é. Se revista daquilo que Deus diz que você é. E caminhe assim. Então nós precisamos nos revestirmos da verdade. Isso faz parte da nossa armadura, né? Não vamos deixar que as mentiras caminhem conosco. Nós vamos revestidos da verdade de Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Fortalecidos com toda a armadura de Deus, cingindo-vos com a verdade. Aleluia. Amém. Queria que nós tivéssemos um tempo de oração. Eu queria que você orasse por você mesmo. E nessa oração, eu quero que você diga a Deus: Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero caminhar contigo, sabendo quem tu és, sempre. Eu quero caminhar com o Senhor. Talvez você ainda não disse a Deus: Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero te receber. Eu te recebo para que o Senhor seja o meu Pai. Talvez você não disse isso a Deus ainda, e você ainda não caminha com Deus como seu Pai. Deus pode ser alguém distante, uma força, um poder. E hoje, a palavra de Deus te diz, Ele quer ser teu Pai. E se você ainda não é filho, eu queria te dar uma oportunidade para dizer: Deus, eu quero ser teu filho. Deus, eu quero reconhecer o Senhor como meu Pai. Eu quero ser do Senhor. Eu quero viver para Ti. Eu sei que o Senhor é Deus, o único Deus, que Jesus é o único Deus. Se você ouviu essa palavra aí, você se identifica com isso, e você percebe que você precisa ser filho, eu queria que você se posicionasse diante de Deus. Eu queria que você tomasse uma decisão nessa manhã e você dissesse: Deus, eu quero ser teu filho. Eu te reconheço como meu Deus, meu Pai. A todos quantos o receberam, só os que receberam Jesus, a esses Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Você quer chamar a Deus de Pai nas suas orações? Você quer caminhar como um filho na sua caminhada? Ele tem um convite para você hoje: se torne filho do Senhor. Diga assim: Deus, eu quero ser teu. E eu queria te dar uma oportunidade, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você se identifica com isso, e você quer dizer assim: Deus, eu quero conhecer o Senhor como meu Pai. Levante a sua mão e reconheça Deus assim: eu quero ser teu. Eu quero te conhecer como meu Pai. Eu acredito nessa verdade de Jesus. E eu te reconheço nessa manhã. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Deus está vendo você. Deus está vendo você onde você está. Esse pode ser o início de uma caminhada com Deus. Uma caminhada de pai e filho. Deus e você. Essa é a verdade. Eu queria que você transformasse essa mão levantada em oração. E eu queria que você orasse. Ora comigo. Deus, eu te reconheço como Pai, por causa de Jesus. Eu quero ir a Ti por causa de Jesus. Eu reconheço que Jesus é a verdade, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E eu estou dizendo nessa manhã que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, e eu quero viver para Ti, e eu quero que Ele seja a minha vida.
Então eu te recebo, Jesus, como meu Senhor, para ter a vida de filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te recebo, Senhor. Eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados, porque eu não preciso mais ter a identidade de pecador, porque o pecado não me define mais. Eu quero ser definido por Ti. Eu quero ser quem Tu pensaste para eu ser, em nome de Jesus. Eu quero ser tudo aquilo que Tu planejaste para mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você nessa manhã, você chegou aqui e você não tem caminhado com Deus, você se esqueceu de Deus, você tem estado distante de Deus. E eu também quero dar uma oportunidade para que você chegue perto e você diga: Deus, eu quero Te conhecer. Deus, eu quero Te amar mais. Eu quero viver, voltar para Ti. Eu quero viver para Ti. Eu quero viver buscando a Tua presença. Eu quero viver a verdade que é o Senhor. Eu quero estar cheio do Senhor. E talvez nessa hora você vai dizer isso a Deus, se reconciliar com Deus, dizer: Deus, eu estou de volta. Deus, eu quero viver com o Senhor. Eu Te amo, Deus. Eu quero viver para Te amar, para que a minha vida seja Tua, para viver a verdade da Tua palavra, a verdade de quem Tu és, a verdade de quem eu sou. Então aceita esse convite para voltar para Deus, voltar para conhecer a Deus e viver com Ele, e viver toda a vida dEle. O Senhor está te convidando nessa manhã, o Senhor está te dizendo: volta, vem para estar com Ele, vem para amá-lo de todo o coração. E talvez você tenha caminhado sem essas verdades no seu coração e você vai dizer nessa manhã: Deus, eu tomo posição, eu vou viver como um filho, o Senhor é meu Pai, eu quero viver a plenitude do que um filho tem, tudo que um filho tem para viver, tudo. E você vai dizer a Deus: Deus, eu quero essa vida de filho, completamente a vida de filho. Deus, eu não quero viver com nada menos do que tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Transforma, querido, essas palavras em suas orações. Nós vamos orar por você, mas transforma essas palavras na tua oração. Responde a palavra do Senhor. Diz a Ele: eu quero viver todo o propósito do Senhor. Eu creio, Jesus, naquilo que o Senhor tem para a minha vida, a vida da minha família. Eu vou viver todo o propósito do Senhor. Todo o propósito do Senhor. Aleluia. Deus, nós te dizemos isso nessa manhã. Senhor, nós te dizemos isso nessa manhã. Nós estamos, ó Deus, diante do Senhor para crer no Teu plano, para crer na Tua vontade, para crer, Senhor, que o Senhor tem a verdade sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, recebe estas orações, recebe as orações de cada pessoa nessa manhã. E eu oro, a Deus, para que vidas sejam transformadas, Senhor. Oh, Pai, para que possamos ver a alegria do filho, o amor que é ser filho, possamos experimentar tudo o que o Senhor tem para nós. Pai, no nome de Jesus. Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor, por toda esta graça, por toda a verdade que nós podemos ter. E nós queremos caminhar com essa verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, assente-se um pouquinho. Nós vamos encerrar o culto já. Antes queremos agradecer a Deus. Que bom a presença do Senhor sobre nós. E também como é bom a palavra de Deus soar aos nossos corações, né? Vir ao nosso encontro, né? Trazer iluminação, esperança, confiança, esclarecimento, né, das nossas dúvidas, força diante das nossas lutas e fraquezas. Bendito seja o Senhor. Nós queremos, antes de qualquer coisa, agradecer aqui àqueles que estão nos visitando hoje, ao José e à Rosana, né, e aos seus netos. Sejam bem-vindos, estando aqui hoje. O Senhor os abençoe
para que ao voltar para os seus lares, vocês continuem fortes e firmes como testemunhas de poder naquela cidade ali no interior de São Paulo. Glória a Deus. Também queremos agradecer a visita da Débora, do seu esposo Plínio e dos seus filhos Murilo, Breno e Ramon. É isso? Correto? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco aqui, adorando o mesmo Deus e servindo ao mesmo Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por falar nisso, no próximo sábado, 7 ou 7h30? 7 horas, no próximo sábado, nós vamos fazer aqui um tempo especial de adoração ao Senhor, um louvorzão, né? Pelo menos 1 hora, né? Entre 7 e 8. Se passar um pouquinho não tem problema, porque os céus não vão se fechar. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos dar graças, vamos relembrar as coisas boas que o Senhor tem nos dado, né? Temos motivos de sobra para adorar, para glorificar ao Senhor, para exaltar, para reentregar a nossa vida nas mãos do Senhor, né? Então vamos fazer isso no próximo sábado. Aqueles que não vão viajar, né? Porque sexta é feriado, então aqueles que não vão viajar já estão mais do que convidados para estar aqui às 19 horas para um tempo de adoração muito especial diante do Senhor nosso Deus. Amém? Feito? Glória a Deus. Muito bem. Nós queremos ainda fazer uma oração especialmente para aqueles que nos acompanham pela rede social, e orarmos pelos enfermos. Logo que a gente terminar aqui, né, encerrar o culto, eu quero orar por aqueles, os pastores querem orar por aqueles que estão enfermos, né, neste lugar, né? Já temos pessoas enfermas, nós vamos ungir com óleo e vamos orar para que a bênção de cura venha sobre a sua vida. Se você estiver assim, não saia antes de receber esta oração. Glória a Deus. Então vamos orar. Convido a igreja para ficar em pé. Querido Pai, em nome de Jesus, somos muito gratos nesta manhã por este tempo precioso na Tua presença, pelo tempo de adoração, por este tempo maravilhoso de ouvir a Tua palavra, de aprender das Escrituras, naquilo que o Senhor está trazendo aos nossos corações. Muito obrigado, querido Pai, por esta manhã tão abençoada e abençoadora que o Senhor tem preparado sobre nós, a sua igreja, e por aqueles que nos acompanham pela internet. Bendito seja o Senhor. Oramos no nome de Jesus, todos aqueles que nos acompanham e que porventura estejam enfermos. Se você está enfermo, creia no Senhor Jesus Cristo, creia na palavra de Deus, que é rica e poderosa para romper com todas as cadeias da enfermidade, trazer saúde, força renovada, uma vida nova, te levantar de onde você estiver, romper com todo o impedimento que você tenha, ou fraqueza no seu corpo ou na sua alma. Deus é poderoso para fazer isso agora, e Ele quer te abençoar, quer renovar a tua vida, para que você não ande cabisbaixo, enfraquecido, limitado, impedido de viver uma vida plena, cheia de alegria e de saúde nesta terra. Por isso, nesta hora, nós ordenamos a bênção do Senhor, bênção de cura em nome de Jesus, bênção de saúde pelo poder do Espírito e pela palavra do Senhor. Aleluia. Seja renovado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Toda enfermidade que houver no seu corpo, na sua vida, seja removida agora em nome de Jesus. E a saúde do Senhor penetre nas suas entranhas, penetre na sua mente, penetre na sua alma, e você seja restaurado pelo poder da graça do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
E se você for curado, dê o seu testemunho. Coloque nas redes sociais da igreja uma palavra de testemunho. Eu estava assim, assim, e quando oraram por mim, eu criei e Deus me abençoou. Coloque o seu testemunho ali, é para a glória de Deus. Aleluia. Querido Pai, ao encerrar este culto nesta hora, nós queremos agradecer mais uma vez pela presença do Senhor e por todo dom, dádiva, por toda a bênção que o Senhor tem trazido sobre nós. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que o amor infinito do Senhor nosso Deus, e que a graça do Espírito, que a presença e a comunhão do Espírito Santo, que está sobre nós, nos acompanhe neste dia, e ao longo de cada desta semana, em nome de Jesus, enchendo os nossos corações da alegria do Senhor, enchendo-nos do regozijo, do conforto do Espírito Santo, e usa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, usa com poder para dar testemunho da obra, para dar testemunho desta salvação bendita, que nos alcança e que nos transforma plenamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Jesus, glória a Deus. Uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus, Salvador, curador, libertador, transformador da nossa vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.